Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silvata lembro fet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. O Vidente. A Luz de Deus. O olhar de Dom Bosco. Em todos os capítulos precedentes, fizemos apenas ligeiras alusões, muito discretas, às relações quase contínuas de Dom Bosco com o mundo sobrenatural. Desde os 9 anos, o santo teve desses contatos maravilhosos, sob diversas formas, e deles recebeu, pode-se dizer, todas as orientações do seu pensamento e do seu modo de agir. Pois bem, agora que estamos na metade do livro, é preciso entregar aos nossos leitores a chave dessa vida. É preciso, portanto, mostrar-lhes que o humilde sacerdote era de fato o enviado de Deus para uma missão especial, para uma tarefa definida, já que Deus punha à sua disposição as luzes e as forças do céu. O futuro tinha para Dom Bosco poucos segredos, e o mundo físico, a uma simples súplica que ele fizesse a Deus, mudava seu curso ordinário. Dom Bosco era um vidente e um milagreiro. Aos que o conheceram no pleno vigor de sua atividade, aí pelos 50 anos, quando se perguntava sobre a impressão que tinham tido, a resposta era invariavelmente esta: a aparência de um bom sacerdote, simples, muito simples, de sorriso afável, pronto e inteligente. Mas o que mais nele impressionava era o olhar. Que olhos! Parecia que atravessavam a gente, uma lâmina a perfurar os corações. É precisamente a melhor imagem para exprimir a sensação que nos causava. Expressão clara de uma realidade desconcertante. Do santo Curadar se dizia: os olhos deste homem não são feitos como os dos outros. Pois de Dom Bosco é necessário dizer: este homem tinha um olhar que penetrava no inacessível. Ele via o que é oculto para o resto dos homens, o mistério dos corações, o segredo das consciências, os pensamentos mais íntimos e até o futuro das criaturas e o fim de sua vida. Além disso, páginas inteiras da história, o caminho dos acontecimentos de amanhã, de depois de amanhã e de mais tarde ainda. Tudo isso ele lia com uma lucidez maravilhosa, com uma clarividência rara. Tentar uma explicação natural desses fatos devidamente verificados e atestados com a fórmula sagrada do juramento é impossível. São por demais numerosos e, sobretudo, superam evidentemente o poder comum dos mortais. Esse olhar penetrante sobre os homens, as coisas e os acontecimentos vinha de Deus, que dessa maneira apoiava a missão de seu servo. Dom Bosco lia o futuro. Quantas vezes, por exemplo, se deu o fato dele revelar aos seus meninos, a seus amigos, ou mesmo a pessoas desconhecidas o futuro que os aguardava? A congregação salesiana já estava fundada. Um de seus membros, por sinal ótima pessoa, via-se atormentado pelo pensamento de que Deus o queria em outra ordem religiosa mais antiga. Foi, portanto, ter com Dom Bosco e lhe expôs a tentação, mas com um tom de quem já decidiu e não pretende mais ouvir nenhum conselho. Dom Bosco percebeu logo e, por isso, interrompeu sem delongas aquela conversa inútil, dizendo estas simples palavras: pois então vá, já que deseja mesmo ir. Mas olhe, se você ainda não está louco, vai ficar. O pobre moço, todo arrogante nos seus planos, nem prestou atenção a esse aviso e partiu para o noviciado da ordem religiosa que escolhera. Pois bem, 12 anos depois da profissão, os superiores tiveram que dispensá-lo dos votos para poder voltar ao equilíbrio mental. Estava louco, embora não furioso. Deus dava, assim, razão a Dom Bosco. Depois, o pobre padre recuperou a razão.
e reparou a sua imprudência, mostrando-se sacerdote zeloso no clero secular. Doutra feita, Dom Bosco estava presidindo a um retiro espiritual, no qual tomavam parte muitos senhores de Turim. Estavam na igreja rezando as orações da noite. Dom Bosco rezava em voz alta, com aquele acento particular de piedade, do qual jamais podiam esquecer-se os que ouvissem alguma vez. De repente, no segundo versículo do De Profundis, parou imóvel, como que absorto, enquanto seu olhar parecia seguir alguma coisa que ia percorrendo a igreja de uma extremidade à outra. Ao cabo de 1 minuto mais ou menos, deu um longo suspiro. Baixou outra vez os olhos, tentou retomar o fio da oração, mas não conseguiu senão balbuciar algumas palavras confusas. Finalmente desistiu de prosseguir e terminou com um sinal da cruz bem decidido. No dia seguinte, um dos homens que estavam fazendo o retiro gracejou amavelmente com ele. Então, Dom Bosco, distraiu-se ontem nas orações, hein? E Dom Bosco respondeu: enquanto eu estava rezando o Se Iniquitates, vi sair 2 chamas do altar. Numa delas li a palavra heresia e na outra morte. As chamas foram seguindo para o fundo da igreja e eu as fui acompanhando com os olhos naturalmente cheios de ansiedade, até que as vi pousar sobre a cabeça de 2 pessoas, que reconheci perfeitamente. Pouco tempo depois, uma figura importante de Turim, verdadeira notabilidade católica, passava para o protestantismo, suscitando um grande escândalo. E pouco mais tarde morria um dos componentes daquele retiro de Santo Inácio. Em 1855, Dom Bosco estava terminando o jantar em companhia dos clérigos Rua, Francesia, Caliero, Turti e Anfossi. Antes de se levantarem da mesa, lançou de improviso, no meio da conversa, esta predição: um de vocês um dia vai ser bispo, e não será o único que vai sair daqui do oratório, mas os outros não estão aqui. De fato, no dia 7 de setembro de 1884, o padre Caliero, chefe da primeira expedição de missionários salesianos, foi consagrado bispo de Mágida. Morreu mais tarde como cardeal da Santa Igreja. Quando passou pela França em 1883, mais precisamente na brevíssima parada que fez em Amiens, apresentou-lhe-se uma moça e falou com ele a respeito de sua vocação ao estado religioso. Minha filha, respondeu ele depois de a ter escutado bastante tempo, vejo que possui espírito de prudência. Conserve-o preciosamente e que Deus vele sobre sua pessoa. Terá que esperar muito antes de realizar seu desejo, mas finalmente entrará numa congregação fundada precisamente no ano em que a senhora nasceu. De fato, 12 anos mais tarde, essa moça entrou na congregação das Pequenas Irmãs da Assunção, fundada em 1864, ano em que ela nascera. Dom Bosco nunca tinha visto esta jovem, ignorava tudo que ela se referia, desde a idade até as dificuldades que iam obrigá-la a permanecer tanto tempo no mundo. Assim também desconhecia o moço que certa manhã de outubro de 1882, precisamente no dia 29, rezava junto à mesa da comunhão da capela de São Pedro, em que o santo estava celebrando missa. Terminado o santo sacrifício, Dom Bosco descia os degraus do altar com o cálice nas mãos, quando viu desprender-se uma pequena chama do altar de Nossa Senhora Auxiliadora e ir pousar direitinho sobre a cabeça do moço. Parou um instante, surpreendido, para verificar se seus olhos não o estavam enganando, e depois foi para a sacristia. Após meia hora estava no pátio com um grupo de meninos, quando viu a 2 passos o rapaz da visão. Teve uma exclamação de surpresa e, separando-se do grupo, chamou em francês o forasteiro pelo nome, e sempre em francês, continuou a discorrer com ele, levando-o para seu escritório. Quais as palavras que trocaram entre si os dois? Não sabemos. Sabia-o, entretanto, Dom Antônio Malan, apóstolo das missões do Mato Grosso que morreu como bispo de Petrolina, no estado de Pernambuco. Era ele o moço que Dom Bosco separara do mundo naquela manhã e convidara para as fileiras salesianas, depois de ter sido testemunha do estranho fenômeno em que se renovara o prodígio de Pentecostes. Às vezes revelava a seus interlocutores não só o futuro,
mas o termo desse futuro, aonde seus filhos, o coadjutor Nazi, um dos companheiros do padre Bolonha, na fundação da Casa Salesiana de Marsella, disse numa manhã de fevereiro, no momento em que esse bom irmão lhe acabava de fazer a barba: "Está esperando uma gorjeta, hein? Pois eu vou lhe dar, mas bem diferente do que você imagina. Ouça bem, continue a ajudar o padre Bolonha da melhor maneira que puder. Você o acompanhará por quase toda a França, onde ele será diretor de várias casas. Ele, porém, não vai morrer na França, e sim em Turim. Quando você souber da morte dele, prepare-se que a sua estará próxima." Realmente, o padre Bolonha morreu de um ataque apoplético em Turim, no dia 4 de janeiro de 1907. Após 6 meses, no dia 25 de setembro, Nazi, que estava bem preparado para isso, terminou seus dias da mesma maneira. Com o padre Rua não houve tanta precisão na profecia. Assim mesmo, em 1853, o clérigo Rua estava com 16 anos de idade e tinha certeza de que ia viver mais meio século. Para as festas que se iriam fazer em comemoração do milagre do Santíssimo Sacramento, o santo tinha composto um opúsculo de propaganda que foi disputado imediatamente pelo povo. Ao ver o bom êxito da obra, Dom Bosco disse ao seu jovem secretário: "Em 1903, nas festas que se farão para comemorar o novo cinquentenário, você fará reeditar este opúsculo. Eu não estarei mais vivo, mas você sim." "Oh, Dom Bosco, é fácil dizer, e se a morte me vier pregar uma peça?" "Ora, a morte não te pregará nenhuma peça. E, portanto, você trate de publicar a segunda edição de meu opúsculo." 15 anos mais tarde, o padre Rua já não se lembrava mais da profecia. Depois da festa da consagração da Igreja de Maria Auxiliadora, caiu exausto de forças. Dentro de 24 horas, manifestou-se uma peritonite fulminante. Dom Bosco não estava em casa. Apenas voltou. Antes de atravessar a soleira da porta, lhe deram a triste notícia. Ele não se mostrou nada impressionado. Era a véspera do exercício da boa morte para todo o seu mundo de meninos. Em vez de ir imediatamente para a enfermaria, foi para a sacristia e ali ficou confessando os meninos, que já estavam à sua espera. Terminou muito tarde. Insistiram então com ele para que fosse ver o doente, pois o seu estado era cada vez pior. Dom Bosco sorriu com bondade e foi ao refeitório para uma ligeira ceia já fora de hora. Depois disso foi ao quarto deixar uns papéis que trouxera da viagem e só então foi ver o padre Rua. Logo que chegou à cabeceira do doente, este lhe foi dizendo: "Ah, Dom Bosco, se chegou minha última hora, pode dizer-me sem receio, estou pronto para tudo." "Meu caro Rua", respondeu o santo, "acho que você não deve morrer. Ainda tem muita coisa para fazer." E lhe deu a bênção. Na manhã seguinte estava de novo à cabeceira de seu querido enfermo e o consolava e divertia com alguns gracejos. O médico assistente, que seguia com ansiedade a marcha da peritonite, tinha perdido quase toda a esperança e o dizia ao santo: "Talvez seja até mais grave do que o senhor diz, doutor." Respondeu Dom Bosco: "Mas o padre Rua precisa sarar. Ele tem muito ainda que fazer junto comigo." E vendo na mesa a bolsa com os santos óleos, perguntou: "Que é isso?" "É o óleo para a extrema unção, Dom Bosco." "Extrema unção? Para quê?" "Ora, para o padre Rua." "Mas quem é que teve a infantilidade de pensar nisso?" "Fui eu, Dom Bosco", confessou o padre Sávio. "Se vossa reverendíssima tivesse visto ontem de noite, o padre Rua causava dó, o próprio médico." "Ah, gente sem fé!" interrompeu o servo de Deus. "Ouça bem, Rua, ainda que lhe o atirassem assim como está pela janela abaixo, garanto-lhe que não morreria. De fato, viveu ainda 42 anos e, obedecendo a ordem recebida, fez reeditar em 1903 o opúsculo de Dom Bosco. História bem parecida com essa a que se deu em 1862, com o clérigo Provera. Esse clérigo apanhou uma pleurisia violenta, e certa manhã seu estado se agravou tanto que lhe administraram os últimos sacramentos. Dom Bosco, depois da missa, foi visitá-lo. "Então, Francisco,
Não gostaria de deixar esse pobre mundo? Quer ficar ainda conosco ou prefere partir para a eternidade? Ó, Senhor Dom Bosco, nem sei dizer, respondeu Francisco. Deixe-me pensar até hoje de tarde. Pouco tempo depois disse consigo mesmo. Mas que tolo que fui. Por que não respondi que queria ir para o céu? Se Dom Bosco me garante, posso ter plena certeza. À tarde, Dom Bosco voltou. Já está decidido. Foi logo dizendo o clérigo. Prefiro partir, se Vossa Reverendíssima me prometer que irei para o céu. Já é tarde, meu caro Francisco, respondeu-lhe o santo. Você vai sarar e vai viver ainda algum tempo, mas prepare-se para sofrer muito. E realmente o doente sarou, mas saíram-lhe várias chagas nas pernas, de sorte que teve que suportar longos sofrimentos. Entretanto, ordenou-se sacerdote e prestou muitos serviços, mas do incômodo das pernas jamais ficou livre, e sofreu sempre bastante até a morte, que se deu 12 anos depois, em 1874. Dom Bosco predizia a morte. Por mais impressionantes que possam ser essas intuições proféticas a respeito do futuro das pessoas, todavia desaparecem quando comparadas à presciência que Dom Bosco tinha da morte de seus filhos do oratório. Este segundo grupo de fenômenos é de uma riqueza tal que põe realmente em embaraço nossa faculdade de escolha. Por isso, vamos descrever apenas alguns mais dramáticos. No dia 25 de janeiro de 1859, na pequena palestra com que se conclui as orações da noite, a Boa Noite, Dom Bosco terminou sua exortação com estas palavras. Estejamos todos prontos para morrer, porque antes que se passe um mês, um de nós deverá comparecer diante do tribunal de Deus. Serei eu? Algum de vós? Vigiemos e rezemos. Berardi, um dos pequenos estudantes que ouviam, disse-lhe antes de ir para o dormitório. Foi de mim que o senhor falou, não é mesmo? Dom Bosco não respondeu. Passaram-se 15 dias. Ninguém tinha caído doente. Na tarde de 7 de fevereiro, durante a aula, Berardi disse ao seu companheiro de carteira: Olha aqui este furúnculo atrevido que me está nascendo no lábio. Quem sabe se não será perigoso? Estou sempre pensando na predição de Dom Bosco. Podia ser muito bem que ele estivesse falando de mim. Depois do recreio da merenda, voltou para o estudo e de novo disse ao seu vizinho Paulo Álbera: Olha como o furúnculo está inchando, esquisito. Durante a noite o rapaz foi acometido de febre e no dia seguinte não pôde levantar-se. Não há de ser nada, disse o enfermeiro que lhe levava um caldo. Dom Bosco, porém, não concordou com esse parecer. Mandou chamar logo o médico. O diagnóstico acusou um envenenamento geral do sangue, causado pela picada de uma mosca portadora de carbúnculo. O menino foi transportado imediatamente para o hospital e no dia seguinte morreu. Tinham-se passado apenas 16 dias entre a profecia e a realização. Em fevereiro de 1862, o clérigo Calheiro e mais outro clérigo encontraram-se com Dom Bosco ao subirem as escadas. Iam precisamente à procura dele para lhe comunicar que tinha morrido um aluno do oratório. E não será o único, respondeu Dom Bosco. Daqui a 2 meses, mais 2 irão aparecer perante o tribunal de Deus. Os 2 assistentes insistiram para saber os nomes e Dom Bosco lhes comunicou, pedindo-lhes que vigiassem, a fim de que se preparassem para a hora suprema. Calheiro escreveu os 2 nomes num pedaço de papel, colocou-os no envoltório, fechou e entregou ao ecônomo da casa. Antes de se passarem os 2 meses, os 2 meninos já tinham partido desta terra. 47 anos mais tarde, João Calheiro, então Monsenhor Calheiro, arcebispo de Sebaste, se lembrava ainda da comoção profunda que lhe apertava o coração quando via no pátio aqueles 2 meninos, vítimas destinadas à morte, a correr, pular e cantar com toda a despreocupação própria da idade. Como recordava também o choque que levara o bom ecônomo, quando na tarde do segundo funeral, abrira o envoltório e lera a predição de Dom Bosco. 2 anos mais tarde, em 1864, Dom Bosco disse confidencialmente a Mancardi, enfermeiro do oratório: há 2 aprendizes que antes do fim da quaresma partirão para a eternidade. Tardite e Palo.
Abra os olhos e faça o possível para ajudá-los a morrer bem preparados. Nesse mesmo dia, Mancardi escreveu o segredo em uma folha de papel, colocou-o num envoltório e o entregou ao padre Alassonati, prefeito da casa. No envoltório escreveu: Predições de Dom Bosco, para se abrir depois da Páscoa de 1864. A Páscoa desse ano caía no dia 27 de março. Pois bem, no dia 26 de fevereiro morreu Palo e no dia 12 de março Tarditi. Outra vez Dom Bosco se achava com alguns clérigos e alunos em casa de um ótimo amigo, o Conde Calori, em Vinali. Tinha pregado na igreja matriz sobre um de seus temas preferidos, Maria, refúgio dos pecadores. Terminada a função, achando-se rodeado pelos seus, parou um instante silencioso e grave e depois disse de repente: Vamos nos ajoelhar e rezar uma Ave Maria por um de vossos companheiros que vai morrer esta noite. Imaginem a impressão dos meninos ao ouvirem isso. Apenas se levantaram. Um deles, chamado Davico, muito engraçado, exclamou: Que maneira interessante de alegrar um passeio! Já se vê que Davico está com medo de morrer, comentou Dom Bosco. Eu não tenho medo, não. Mas é que essas notícias não servem para abrir o apetite. Ficai tranquilos, concluiu o santo. O que vai morrer não está aqui. Neste momento está jogando uma partida no pátio do oratório, sem nem suspeitar que antes de terminar o dia vai apresentar-se no tribunal de Deus. Depois das orações da noite rezadas na capela particular do castelo, Dom Bosco repetiu a predição: Rezemos por um nosso amigo que está para morrer no oratório. Percebia-se que o acontecimento era iminente. No dia seguinte, depois da missa, a intenção tinha mudado. Rezemos um de profundis por vosso colega que faleceu esta noite. E um telegrama do padre Alassonati trazia a Dom Bosco na manhã seguinte a dolorosa notícia. Nesse ano havia no oratório um rapaz de seus 16 anos, de nome Alberto, cujo procedimento causava muitos desgostos a Dom Bosco. No princípio parecia um dos melhores, depois, desencaminhado por um mau companheiro, Félix G., ia de mal a pior. De vontade fraca deixava-se conduzir covardemente pelo mau companheiro. Dom Bosco o sabia e procurava todos os meios de aproximar-se dele, mas era inútil. Envergonhado do seu próprio procedimento, o rapaz evitava a companhia e até o olhar de Dom Bosco. Mas um dia os dois se encontraram pela escada. O rapaz, todo atrapalhado, vermelho até a raiz dos cabelos, não tinha coragem nem de erguer os olhos. Por que me foges assim, Alberto? Perguntou Dom Bosco com um tom mais afetuoso. Tu precisas confessar-te e deve fazê-lo o mais depressa possível. O rapaz não respondeu. Recusas? Pois então ouve bem o que te vou dizer. Chegará um dia que hás de procurar e não me encontrarás mais. Pensa nisso. Este breve diálogo passou-se em novembro. Na véspera do exercício da Boa Morte, Dom Bosco recomendou a seus filhos que o fizessem da melhor maneira e acrescentou: Antes do próximo exercício da Boa Morte, um de vós vai morrer. Ele agora está aqui presente. Já procurei mais de uma vez aproximar-me de sua alma e não consegui. Isto é muito triste para ele. Um dia me há de procurar, mas não me achará mais. Porém, vou colocar a seu lado, sem que ele o saiba, um anjo da guarda que tome cuidado de sua alma. Por esses dias teremos a festa da Imaculada Conceição e depois a festa do Natal. São duas ótimas ocasiões para purificarmos o nosso coração. Ninguém deixe de fazê-lo. Apesar desse terrível aviso, Alberto continuava a viver despreocupadamente. Durante todo o mês, Dom Bosco não conseguiu mais encontrá-lo, nem dirigir-lhe sequer uma palavra. Passou a festa da Imaculada, passou o Natal e Alberto não foi confessar-se. No dia 30 de dezembro, pela manhã, Dom Bosco recebeu a visita da duquesa de Montmorency-Laval, que lhe pediu que fosse pregar às 40 horas na paróquia de seu castelo, em Borgo Cornalense. Iria de muito bom grado, senhora duquesa, respondeu o homem de Deus. Mas desta vez me é impossível. Tenho compromissos sérios que me obrigam a ficar aqui. Ó, Dom Bosco, Vossa Reverendíssima não pode recusar o meu pedido, pois eu nunca lhe neguei coisa alguma.
E se eu lhe fechasse a bolsa o dia em que vier pedir alguma coisa para os seus meninos? Mas, senhora, depois de amanhã, vai se fazer o exercício da boa morte aqui em casa e eu preciso estar para confessar os meninos. A grande senhora só se preocupava com os camponeses de Borgo e, portanto, ficou inflexível. O santo teve que deixar Turim no último dia do ano. Antes de partir, perguntou ao padre Alazonati: "Não há ninguém na enfermaria? Tenho que ausentar-me por 4 dias." "Não há ninguém, Dom Bosco, pode partir tranquilo." Nesse mesmo dia, Alberto recebeu de um seminarista de Casale, que fora seu colega de escola, uma carta com esta recriminação: "Como é isto? Estás vivo ou morto? Responde-me." "Pois vou responder que estou morto", disse Alberto de si para consigo. E assim fez. Na merenda havia pão quentinho, recém-saído do forno. Alberto era quem tomava conta do cesto, pois era crescido e forte. E era guloso também. Além disso, umas anchovas bem salgadinhas estavam tentadoras. De sorte que o menino passou da conta. Devorou vários daqueles pães com anchovas à vontade e naturalmente bebeu muita água fresca. Pela tardinha manifestou-se uma forte indigestão, que bem depressa degenerou em peritonite fulminante. Chamaram um médico a toda pressa, mas ele se declarou impotente diante da marcha vitoriosa da doença. Pensou-se então em administrar os sacramentos. "Vão chamar Dom Bosco", disse o menino. Eram 10 horas da noite. Foram procurar Dom Bosco, mas não o encontraram. Então o infeliz compreendeu seu castigo. "Não poderei mais ver Dom Bosco", exclamava em soluços. "Fugi dele, e agora Deus me castiga." Em vez de Dom Bosco apresentou-se o padre Rua, e o menino se confessou com sentimentos da mais profunda dor. E balbuciava: "Digam a Dom Bosco que morro arrependido. Eu não mereço que ele me perdoe, mas assim mesmo espero que ele me perdoe, como espero o perdão de Deus." E vendo então a poucos passos do leito o mau companheiro que o desencaminhara, disse-lhe com voz agonizante: "Aproxima-te, Félix, vem aqui. Fica sabendo que é por tua culpa que estou morrendo sem poder ver Dom Bosco, mas eu te perdoo, como desejo que Deus me perdoe. Depois que eu morrer, tu verás meu pai e minha mãe. Dize-lhes que morri arrependido e que os espero no céu. Mas tu és o culpado de eu não ter neste momento Dom Bosco perto de mim." Às 3 horas da madrugada desse dia de Ano Novo, o menino morreu. Poucas horas mais tarde, no seminário maior de Casale, seu amigo recebia a estranha resposta: "Estou morto." Fenômenos de visão à distância. Não somente o olhar do santo descobria o futuro de seus interlocutores ou a hora precisa da morte de seus filhos. Seus olhos penetravam também paredes e atravessavam os espaços. Um dia era 31 de janeiro de 1862. Estava passeando sob os pórticos do oratório, rodeado de meninos, quando parou um instante, chamou o clérigo calheiro pertinho de si e lhe disse ao ouvido: "Estou escutando tilintar de moedas. Estão jogando a dinheiro em algum lugar. Procure fulano, cicrano e beltrano." E citou 3 nomes precisos. E há de ver como estão jogando. Calheiro obedeceu e de fato encontrou os 3 rapazes absortos numa partida a dinheiro. Assim os tinha visto Dom Bosco num sonho da noite precedente. Doutra feita, um sábado à noite, quando acabou de confessar o menino, disse-lhe: "Faze-me um favor, vai até o sótão dos aprendizes. Lá encontrarás fulano fumando. Chama-o e dize-lhe que venha confessar-se." O menino subiu os 3 lances de escada. Estava tudo escuro, e ele tinha que andar às palpadelas no meio das trevas. Mas foi-se guiando pelo cheiro do fumo muito perceptível. Ao chegar ao forro, parou com receio de ser recebido brutalmente, pois o tal aprendiz era grande e robusto. Chamou apenas pelo nome. Silêncio. Chamou-o de novo e nada. Então decidiu-se a entrar. O aprendiz estava sentado no chão, fumando tranquilamente. "Dom Bosco te está chamando para te confessares", disse-lhe o mensageiro e fugiu correndo. Mas para ver o que acontecia, escondeu-se atrás de uma coluna e ficou espreitando. Após 2 minutos viu passar o culpado, provavelmente arrependido, e viu dirigir-se para a sacristia,
onde Dom Bosco o aguardava no confessionário. Durante as férias de verão, época em que Dom Bosco costumava levar à sua terra natal os meninos que não podiam passar as férias com as próprias famílias, aconteceu uma tarde que um deles saiu da companhia dos outros e foi dar um passeio sozinho no meio do bosque. Numa curva do caminho sombreado, o menino se encontrou com um indivíduo de aspecto sinistro, que lhe fez propostas indignas. O menino nem sequer compreendia a princípio, mas as insistências daquele miserável fizeram-lhe abrir os olhos, e ele ficou como que desorientado e sem força, até que de improviso ouviu alguém chamá-lo 2 vezes pelo nome. Deve ser o assistente, pensou ele. E todo contente com esse pretexto, afastou-se e foi correndo para casa. Perguntou ao assistente, mas esse lhe respondeu que não o tinha chamado. Então, adivinhando qual podia ter sido o ponto de onde partira o chamado que o salvara, foi ter com Dom Bosco e o encontrou rodeado de um grupo de meninos. Apenas chegou diante de Dom Bosco. Este fitou-o com um olhar perscrutador, acompanhado de um sorriso de complacência. Isto fez entender ao menino que o santo estava a par de tudo. Mas o olhar de Dom Bosco não transpunha somente essas distâncias pequeninas, para surpreender alunos que se distanciavam momentaneamente dos colegas. Ia mais longe. Atingia às vezes dezenas de quilômetros e aí lhes desvendava as ações. Em 1862, de Santo Inácio, escreveu-lhes um dia uma longa carta, cheia de ternura e de conselhos preciosos, concluindo com estas graves revelações. Já estive diversas vezes aí no oratório fazendo-vos uma visita. Vi algumas coisas que iam bem e outras que iam mal. Vi 4 lobos correndo para lá e para cá no meio de vós, e mais de um foi mordido por eles. Talvez na minha volta os 4 não estejam mais no oratório. Se ainda tiver ficado um deles, hei de arrancar-lhe a pele de ovelha com que anda vestido para enganar os outros. Noutra de minhas visitas, vi alguns conversando durante as orações da noite, no terraço ao lado da torre. Outros fazendo o mesmo na escadinha da casa nova. O clérigo Provera descobriu alguns que estavam no andar térreo, mas não ouviu os que estavam no patamar dos outros andares. Vi também alguns saírem domingo cedo e assim perderem a parte das funções sagradas. Mas o que mais me entristeceu foi ver alguns fugirem das vésperas para irem nadar. Pobres meninos, como pensam pouco na sua alma. Um caso inegável de bilocação. Agora uma coisa mais curiosa, e que demonstra como o santo não só gozava do privilégio da visão à distância, mas também como da bilocação, de sorte que algumas vezes se achava num determinado lugar e numa determinada hora, e nessa mesma hora se achava com uma presença misteriosa, noutro lugar situado a muitos quilômetros de distância, onde testemunhas imparciais o viam agir e falar. Em 1886, o Colégio Salesiano de Barcelona, na Espanha, um dos primeiros que Dom Bosco fundou nessa nação, contava infelizmente com alguns elementos perigosos, tanto mais temíveis quanto mais a sua ação se velava de hipocrisia. Por fora pareciam bons, mas por dentro eram lobos vorazes. Pois veja-se o que aconteceu. Era noite de 28 para 29 de janeiro. Conta o padre Branda, diretor da casa. Eu estava dormindo profundamente, quando de improviso uma voz, que reconheci ser a de Dom Bosco, me chamou pelo nome. Levanta-te e segue-me. Continuou a voz. Acordei a esse chamado que estava pensando comigo mesmo. Que sonho curioso! Dom Bosco está em Turim e eu em Barcelona. Como é que posso ouvir a sua voz? E o padre Branda adormeceu de novo. 8 dias depois, no encerramento da 8ª de São Francisco de Sales, na noite de 5 para 6 de fevereiro, repetiu-se o mesmo fato. Padre Branda! Padre Branda! Exclamou a voz. O diretor abriu os olhos e viu Dom Bosco ao pé da cama. Estás acordado, muito bem. Levanta-te e vem comigo. O diretor levanta-se, veste-se, abre as cortinas de sua alcova e a 1 metro de distância torna a ver Dom Bosco e lhe beija as mãos com respeito. Tua casa vai bem, lhe diz o santo. Estou contente contigo, mas há um ponto negro.
A essa suspensão aparecem diante dos olhos do diretor 4 pessoas de seu instituto. A este, disse Dom Bosco apontando um dos 4 da aparição, aconselha um pouco mais de prudência. Para os outros 3 é necessário expulsá-los. Elimina-os, portanto, sem compaixão e o mais depressa possível. A ordem foi dada com um tom que não admitia réplica. Depôs a testemunha. E para dá-la, Dom Bosco tomou um ar de indignado e severo. Acabando de falar, a misteriosa aparição fez um sinal ao padre Branda que o acompanhasse. E um atrás do outro, Dom Bosco e o diretor percorreram 2 dormitórios. Não vi Dom Bosco servir-se de chave para entrar nesses salões. Contou o padre Branda. As portas se abriam diante dele, e uma espécie de ralo luminoso o envolvia todo, e ia iluminando tudo na sua passagem. Ao voltarem para o quarto do diretor, Dom Bosco tornou a fazer-lhe a mesma intimação de expulsar os tais elementos e desapareceu. As alpapadelas a tremer todo de comoção, o diretor procurou os fósforos na escuridão completa que se tinha produzido de novo. Acendeu a vela e deu um olhar pelo quarto. Estava sozinho. O relógio marcava 4 horas da madrugada. Que fazer? Deitar-se de novo? Mas já era muito tarde. Daí a 2 horas teria que levantar-se mesmo. Portanto, pegou o breviário e começou a rezar. Depois, todo abalado pelo que tinha acontecido, desceu à capela para celebrar a missa da comunidade. Durante a missa interrogava a si mesmo, no íntimo do seu coração, sobre o que devia fazer. E depois se tivesse sido vítima de uma alucinação. Além disso, que provas de culpabilidade tinha ele para agir com tal rigor? E como arrancar a confissão dos culpados? E sem refletir, resolveu ir deixando passar o tempo. Quem não sabe que o tempo conserta tudo? Mas não foi assim. Poucos dias depois, chegou-lhe de Turim uma carta do padre Rua. A carta dizia isto: passeando hoje com Dom Bosco sob os pórticos do oratório, ele me encarregou de perguntar-lhe se já executou a ordem que lhe deu há pouco tempo. Portanto, o negócio não estava terminado e era preciso decidir-se, mas faltava-lhe a coragem. Esperou mais um pouco, hesitando entre a indulgência e a expulsão. E teria talvez esperado muito tempo se não viesse um novo acontecimento dobrar sua vontade à obediência. Uma manhã foi celebrar missa, em casa de Dona Dorotéia Chopitea, a grande cooperadora salesiana. Ao chegar ao palácio da distinta benfeitora, a exclamação com que foi recebido foi esta: Ó, Padre Branda, imagine que esta noite sonhei com Dom Bosco. Muito bem, respondeu o diretor apressado, temendo uma confirmação da carta do padre Rua. Agora não posso ouvir o seu sonho, vou vestir os paramentos para a missa. E a missa começou. Então, diz o padre Branda, enquanto eu rezava o introito ao pé do altar, ouvi no fundo do meu ser uma voz que murmurava imperiosamente: se não executares a ordem recebida, será esta a última missa que rezas. O padre Branda não hesitou mais um instante. Apenas voltou ao colégio, chamou o prefeito e, na sua presença, fez comparecer os 4 culpados. Apertados pelas perguntas, confessaram sua culpa. E coisa singular. Durante o interrogatório, cada um deles tomou, sem o saber, a atitude em que o padre Branda os tinha visto, na noite de 6 de fevereiro. 3 foram expulsos imediatamente. Li as consciências. Mais profundo ainda e mais misterioso que o mundo físico, em que os homens se movem e se agitam, é o mundo das almas. Pois o santo muitas vezes lia nelas como num livro aberto, penetrava nas consciências mais hermeticamente fechadas, e delas tirava os pensamentos mais escondidos. Eis algumas provas. Havia um menino que, levado pela vergonha, não queria fazer sua confissão geral a Dom Bosco. O santo veio a saber disso, e um dia o encontrou no corredor e lhe disse a queima-roupa: meu caro, vai confessar-te com quem quiseres. O que importa é que te confesses bem. Para isso começa a acusação deste o ano tal, e principalmente não esqueças tal pecado e tal outro. Confuso e abalado por essa revelação, o menino respondeu-lhe: não, Dom Bosco, não irei confessar-me com outro, senão com o Senhor mesmo.
e me quero confessar já. Dom Bosco lhe disse que deixasse para o dia seguinte, e depois da confissão a paz voltou àquela alma. Noutra ocasião, o apóstolo encontrou pela escada outro aluno, ao qual segredou baixinho: "E quando é que farás uma confissão geral? Estás precisando tanto?" "Mas eu fiz antes de ontem confissão geral ao padre Pico. Porém, não fizeste bem. Escondeste este pecado." O menino olhou espantado, ficou vermelho, abaixou a cabeça e rompeu em soluços. Nos princípios do internato de Valdoco, o menino aceito por Dom Bosco acabava de chegar de Biella. Antes de entrar, como não estava com a consciência muito em regra, foi confessar-se na igreja da Consolata. No pátio, durante o recreio da tarde, aproximou-se de um grupo que estava ao redor de Dom Bosco. Estavam falando sobre o dom que tinha Dom Bosco de ler no fundo dos corações, e cada um contava em voz alta uma de suas revelações. "Ora", disse o novato em tom de incredulidade, "desafio Dom Bosco a contar meus pecados. Se ele o souber, pode dizê-lo em voz alta." "Aproxime-te", disse então Dom Bosco, e curvando-se para o menino, disse-lhe ao ouvido algumas frases. Depois levantou a cabeça, fitou o seu interlocutor e, baixando-se de novo, continuou a revelação. À medida que ele ia falando, o menino ia ficando vermelho. Por fim, rompeu em soluços de indignação. "Ah, foi o senhor então", disse ele, "que me confessou esta manhã na igreja da Consolata. Isto é modo de se proceder." "Que estás dizendo?" exclamaram os outros em coro. Dom Bosco hoje não arredou o pé do oratório. Em 1858, acharam-se veraneando em Nisa o conde de Camburzano, ex-deputado por Nisa no parlamento subalpino e apelidado Montalembert italiano. Amigo dedicado e grande benfeitor de Dom Bosco, um dia teve ocasião de falar dele numa reunião de pessoas muito distintas, cujas convicções religiosas eram, porém, demasiado superficiais. As maravilhas que o conde narrava faziam apontar mais de um sorriso de incredulidade. Entre outros, uma senhora, ouvindo dizer que o santo do qual se estava falando vivia ainda, começou a dizer com tom de certa leviandade: "Gostaria de fazer uma experiência. Se esse homem revelar o estado de minha consciência, acreditarei em tudo o que quiserem." Todos os presentes aplaudiram. Decidiu-se que se fizesse a experiência, e a senhora escreveu ali mesmo para Dom Bosco. A resposta não demorou. 1. Reconcilie-se com seu marido. 2. Repita suas confissões a começar do dia tal. Tratava-se de um período de 20 anos. Depois disso, pode ficar tranquila. Aviso parecido com esse deu a um menino que lhe pedia um conselho. "Que conselho queres?" "Um conselho que sirva para o bem de minha alma." "Pois então escuta. Há 3 anos e meio que estás vivendo em estado de pecado mortal." "Como é possível?" "Pois eu me confesso regularmente com o Padre Sávio." "Mas, no entanto, é assim. Tu mesmo o sabes." E continuando a ler nesse coração, Dom Bosco se pôs a revelar certos pecados que ele ocultava ao confessor. A cada uma das faltas enunciadas, o menino confirmava com um aceno de cabeça e terminou prometendo a Dom Bosco que antes de chegar à noite iria purificar a alma. Havia um menino que desde muito tempo era objeto das mais vivas e comovedoras solicitudes de Dom Bosco. Mas esse orvalho de ternura sacerdotal não conseguia amolecer aquele coração, que parecia fechar-se obstinadamente à voz da graça. Uma noite, quando o menino ia deitar-se, encontrou um bilhetinho debaixo do travesseiro com estas simples palavras: "E se morresses esta noite, Dom Bosco?" O efeito não se fez esperar. O pobre menino, todo comovido, foi bater à porta de Dom Bosco. "Ah, és tu?" confessou-se e saiu completamente tranquilo. Uma noite, ao subir as escadas para dormir, encontrou-se com o clérigo Rufino. Fê-lo parar e lhe disse: "Quando encontrares fulano, dize-lhe que eu lhe mandei traduzir bem estas 2 palavras. Lupas rapai, lobo roubador.
E a Cicrano diz-lhes que traduza a frase Olim angelus nunc sus. Antes um anjo, agora um porco. Dom Bosco lê as consciências na confissão. Mas Dom Bosco não descobria só pecados no fundo dos corações. Também os atos de virtude se desvendavam a seus olhos. Um dia, conta um de seus alunos, eu tinha praticado um ato de caridade que me custara bastante. Só Deus o sabia. Mas qual não foi minha surpresa quando, no meu primeiro encontro com Dom Bosco, ele me disse: que pérola ganhaste para o céu com aquele sacrifício que fizeste? Que sacrifício, Dom Bosco? Este, e me narrou minuciosamente o que eu pensava ter feito tão somente diante dos olhos de Deus. A opinião que Dom Bosco lia nos olhos o segredo dos corações se difundira de tal modo no oratório que as consciências não muito limpas procuravam manter-se instintivamente longe dele, evitando-o o mais possível. Mas nem sempre o conseguiam. Então, esses meninos, para evitarem a perturbadora leitura, quando se aproximavam dele, cobriam os olhos com o gorro ou com a mão. Quando voltavam das férias, antes de purificarem os corações dos eventuais descaminhos desses meses de liberdade, era curioso ver como alguns, ao aparecer Dom Bosco, escapavam habilmente de medo que ele lhes lesse no olhar. Uma noite, depois das orações, disse aos seus alunos: Nosso Senhor me concedeu a graça de distinguir os hipócritas. Quando um deles se aproxima de mim, reconheço sua presença por um cheiro nauseante que mal posso suportar. E dizia confidencialmente ao padre Rua e a outros superiores da casa que se reuniam ao redor dele: Deus trata mesmo com muita bondade os nossos meninos. Todas as vezes que me encontro no meio deles, se há alguma alma impúdica, percebo-a imediatamente pelo cheiro que desprende. Apresentai-me o menino, dizia outra vez, que eu nunca tenha visto. Basta eu olhe no rosto para lhe poder revelar todas as faltas desde os mais tenros anos. Portanto, era, por assim dizer, coisa impossível deixar seu confessionário com algum pecado grave na alma. Se algum menino, por distração, esquecimento ou vergonha, deixava de acusar uma ou outra falta, o santo lhe dizia: E por que não te acusas de tal pecado? Por que te esqueces de tal falta? Alguns dos seus penitentes que se achavam sem coragem de confessar faltas graves ou que não sabiam por onde começar, lhe diziam confidencialmente: Diga ao Senhor mesmo os meus pecados. E Dom Bosco os ia elencando de sorte que o penitente não tinha senão que ir aprovando com a cabeça. Às vezes perguntava ao penitente: Queres tu mesmo contar os pecados ou preferes que eu os diga? Quando havia muita gente apinhada para confessar-se com ele, muitas vezes fazia uma seleção, batia nos ombros deste ou daqueles e lhe dizia: Vai comungar tranquilamente, e os outros mandavam ficar. Muitas vezes, no confessionário, dizia ele próprio com toda simplicidade: Vejo as consciências como livros abertos. Isso me acontece especialmente na véspera das grandes festas ou no encerramento dos retiros espirituais. Outras vezes não distingo nada. Essa facilidade de ler nos corações, Deus me concede a intervalos mais ou menos longos. São centenas de testemunhas que afirmam a exatidão desse fato. A voz dos sonhos. O padre Cafasso exorta Dom Bosco a narrá-los. São milhares os que afirmam que Deus falavam ao seu humilde sacerdote, principalmente de noite, em sonhos. Falar de Dom Bosco e não falar de seus sonhos, escreveu o padre Lemoyne, seria suscitar uma onda de protestos. E os sonhos? Perguntariam todos os ex-alunos, estranhando tal omissão. Com efeito, durante mais de 60 anos, Deus mostrou a Dom Bosco sua vontade por esse meio singular. O primeiro desses sonhos, mais importante de todos, foi quando ele tinha 9 anos. E ainda no dia 8 de dezembro de 1887, um mês e meio antes de morrer,
recebeu em sonho uma ordem de Nossa Senhora para abrir a casa de Liede. Essa forma de revelação que Deus usa às vezes não causava surpresa a um cristão, pois é fácil lembrar das páginas antigas da história sagrada, da escada de Jacó e das espigas de José. E todos têm presentes as aparições noturnas do anjo ao esposo da Virgem Maria no início da nova era. Como também nas vidas dos servos de Deus, se lê muito frequentemente que lhes mostrava o Senhor a missão a eles reservada, em linhas as mais precisas, por meio de sonhos que são êxtases, como diz Bossier. O que importa, naturalmente, é analisar o fenômeno para provar que é de origem celeste, pois o anjo das trevas tem tanto poder no mundo das imagens. E o espírito humano é tão pronto a deslizar para a fantasmagoria e para a alucinação e a buscar nelas inspirações para agir. O próprio Dom Bosco, como contou a pessoa muito íntima, era muito cauteloso em aceitar esses sonhos estranhos que levantavam diante de seus olhos os véus do futuro, ou lhe descobriam o futuro das consciências, ou lhe indicavam o caminho que devia seguir, ou o método que devia empregar, ou ainda advertiam que estava perto de cair em algum precipício. Às vezes, ele os considerava como simples caprichos da imaginação. Outras vezes, depois de tê-los tomado a sério e de tê-los narrado aos seus meninos, ficava aflito, receando havê-lo induzido ao erro. Um dia, confessou ele, acusei-me ao padre Cafasso de ter feito essas narrações temerárias. Depois de refletir um instante, o santo confessor me disse: uma vez que o sonho foi confirmado pela realidade, pode ficar tranquilo e continuar. Mas esta palavra autorizada nem sempre bastava para tranquilizá-lo. Mais de uma vez, o próprio santo quis tirar a prova dos sonhos. Uma noite viu a consciência de todas as pessoas da casa. Na manhã seguinte, chamou um dos meninos que vira em sonho, depois um segundo, depois um terceiro. Tua consciência não te recrimina isto? Perguntou. Todas as respostas confirmaram que ele não se enganava, e assim Dom Bosco pôde ver que a realidade correspondia ao sonho. Um pouco mais tarde, quando viu a página da história traduzir sob seus olhos não só uma vez, mas 10 e 100 vezes os sonhos da noite, não teve mais receios e prosseguiu impávido, convicto de que Deus escolhera esse caminho para revelar-lhe suas intenções. Sua fé, podemos dizer, consistia principalmente em trabalhar, lutar, sofrer, tentar hoje um meio, amanhã outro, até forçar as circunstâncias e os homens a traduzirem na prática a ideia que lhe brilhara na mente durante o repouso noturno. O mundo admirou essa fé. Calma e corajosa, ela realizou em 50 anos um trabalho de gigante, apesar dos obstáculos que o inferno, as seitas, os seus próprios amigos, seus chefes hierárquicos, as dificuldades dos tempos e a própria grandeza da tarefa levantavam contra ele. Aí está a fonte de onde lhe vinham a firme resolução no agir e a doce persistência perante as oposições. Esses planos de Deus, uma vez bem conhecidos, confessava ele a seus primeiros discípulos, me impeliram sempre para a frente. Por isso é que nem a adversidade, nem as perseguições, nem os piores obstáculos me conseguiram abater a coragem. Foi mais ou menos em 1854 que ele começou a contar a seus filhos, depois das orações da noite, em forma de apólogos, esses sonhos dramáticos. É fácil imaginar com que atenção eram ouvidos e que comoção despertavam, especialmente quando anunciavam mortes iminentes ou manifestavam com palavras meio veladas os segredos das consciências, quando indicavam por ordem de Deus os meios de perseverança no cumprimento dos deveres, ou quando ainda prediziam acontecimentos públicos. Continham esses sonhos tanta riqueza de pormenores que às vezes uma só boa noite não era bastante para contar um deles. No entanto, Dom Bosco declarou que não costumava narrar, senão em grandes linhas, sonhos que lhe tinham ocupado a fantasia até o amanhecer. Naturalmente, o efeito que produziam nas almas era admirável. Os corações se purificavam, havia renovação dos costumes,
e reinava a graça de Deus nessa casa, onde o olhar do pai era capaz de descobrir num momento a mancha mais oculta. Boa parte desses sonhos, talvez a mais interessante, referia-se à missão do santo e ao futuro de sua congregação. Aos 9 anos, soube por meio de um sonho o apostolado ao qual Deus o chamava. Aos 19, uma voz misteriosa lhe fez compreender que não tinha direito de furtar-se aos planos de Deus. Aos 21, compreendeu, numa revelação noturna, que seu zelo e sua caridade deviam ter como objetivo a juventude pobre e abandonada. E aos 22, viu claramente que seu campo de trabalho devia ser a cidade de Turim. Doutra feita, bem mais tarde, em 1861, ele se viu em sonho numa praça da cidade. E aí um personagem misterioso foi girando uma roda gigantesca, na qual cada giro representava 10 anos de história de sua obra. No primeiro giro, Dom Bosco teve a sensação de que o rumor produzido por essa máquina era ouvido apenas por ele e mais algum outro. O segundo já ouvido por todo o Piemonte. O terceiro, por toda a Itália. O quarto ouviu-o toda a Europa e o quinto o mundo inteiro. A profecia não deixava dúvidas. Deus mostrava ao santo que sua obra estava destinada, como a Santa Igreja, a estender-se por todos os continentes. Vamos ler ainda um sonho de certo modo mais típico que os outros, porque não contém símbolo nenhum, e sim a pura imagem da realidade. Uma noite Dom Bosco sonhou em que Marsella, na França, lhe estavam oferecendo uma vila que ele viu em todos os seus mínimos pormenores. Escreveu a uns amigos de Marsella, descrevendo-lhes a vila e pedindo-lhes que a procurassem. Eles pensaram que se tratasse de uma brincadeira. Assim mesmo, para dar-lhe gosto, procuraram, mas não encontraram nenhuma propriedade que correspondesse em parte ou completamente à descrição. Anos depois, em 1884, estava dando um passeio nos arredores de Marsella, em companhia do cônego Guiol, pároco da igreja de São José dessa cidade, quando o amigo, ao passarem por Santa Margarida, lhe mostrou uma casa pertencente a uma de suas benfeitoras. O cônego mostrou a casa como teria mostrado qualquer outra pertencente a alguma pessoa conhecida de Dom Bosco. A propriedade estava fechada, e do ponto em que estavam era impossível ver a forma do jardim. Dom Bosco parou e mudou de fisionomia. Depois exclamou todo radiante: "Chegamos! É esta mesmo!" Aqui, logo além deste portão, há uma alameda de plátanos, em forma de semicírculo. No fim dela, 2 colunas maciças encimadas por 2 leões. À esquerda fica uma casa de campo, e depois o majestoso carvalho. Deus seja louvado! Todos estes pormenores correspondiam perfeitamente à realidade, e o imóvel lhe foi cedido de fato para aí estabelecer a sua obra. Pouco tempo antes da morte de Dom Bosco, no dia 7 de dezembro de 1887, a Casa Salesiana de Turim teve a honra de hospedar Mons d'Outrelou, bispo de Liège, que ia a Turim expressamente para conseguir uma fundação salesiana na sua cidade episcopal. O Conselho Superior da Sociedade reuniu-se ao redor de Dom Bosco na tarde mesma em que chegara o prelado, mas não encontrou outra resposta para dar, senão a de uma demora sem limites. Mas no dia seguinte, 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, com grande surpresa de todos, Dom Bosco prometeu ao ilustre visitante que em determinada época os salesianos iriam para Liège. Por que essa mudança repentina a poucas horas de distância? É que tinha vindo uma ordem do céu, como o atestam estas linhas que Dom Bosco ditou ao secretário logo de manhãzinha. Palavras textuais pronunciadas pela Virgem Imaculada, que me apareceu em sonho esta noite. É vontade de Deus e de sua mãe que os filhos de São Francisco de Sales vão abrir em Liège uma casa em honra do Santíssimo Sacramento. Nessa cidade começaram as primeiras homenagens públicas em honra da Sagrada Hóstia. Dessa cidade se espalharão os salesianos para propagar o culto da Eucaristia nas famílias e particularmente no meio dos meninos, que em todas as partes do mundo serão confiados a seus cuidados.
Vê-se, portanto, que a cada momento havia uma intervenção do céu para indicar ao santo o seu caminho. E quantas vezes em noites bem calmas, antes de adormecer para ter talvez um novo sonho, não teria ele feito subir até o trono da Virgem Santa o seu hino de gratidão. O dia de trabalho terminara para todos os seus filhos. A essa hora estavam repousando. Um grande silêncio envolvia tudo. Uma a uma se iam apagando as janelas da casa. Dom Bosco subia lentamente os 2 lances de escada até o seu quarto, e chegando à sacada, parava bem de frente à igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. Acima de sua cabeça, o céu azul escuro palpitava nas cintilações das estrelas. Um véu esbranquiçado de luz difusa indicava a grande cidade adormecida, ali ao lado. Nos campanários das igrejas, as horas iam se escoando ritmadas na noite limpidíssima. E ele, voltados os olhos para a Virgem que protegia o descanso de todo o seu pequeno mundo juvenil, deixava que sua alma se expandisse numa oração muda a essa mãe, a quem bastava obedecer para ser capaz de realizar grandes coisas nesse mundo. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Aurora te celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant